O contato com esse momento é o contato com a vida como ela acontece. Nós desconhecemos um contato desta qualidade, porque estamos presos a um programa de sentir e pensar sobre a vida nesse momento. É isso que estamos dizendo aqui para você. É isso que estamos investigando aqui com você. É esse contato com a vida que representa uma nova forma de aproximação do momento. Qual tem sido a nossa velha forma? É a forma a partir de um experimentador. Vamos tocar um pouquinho nisso aqui com você. Nesse ponto aqui com você. Toda experiência pela qual você passa só é uma experiência para você, porque nesse contato que você tem com ela, você a reconhece. E você reconhece essa experiência porque ela é parte de um conhecimento que você tem, de um conhecimento que você traz. Assim são os nossos contatos com pessoas. Algumas pessoas que você conhece, você reconhece nelas a experiência que teve com elas no passado. A experiência de quem elas representam para você. Essa experiência, para você, é a experiência de um experimentador. Colocando de uma forma simples, quando você vê alguém e reconhece com base naquilo que viveu com ele ou ela. Assim são os nossos contatos com esse momento, com aquilo que surge aqui nesse instante. Ou isso é uma experiência que você já tem, que você conhece e reconhece, ou é algo que não é uma experiência. A vida, nesse sentido do ego, nesse sentido do eu, não é um contato com a vida, como ela está acontecendo aqui e agora, nesse momento. É um contato com base nesse princípio, que é o princípio da ego-identidade, que é esse elemento em nós, que vem do passado, sendo o experimentador das experiências, tendo esse fundo de reconhecimento, de memória, nesse encontro com esse instante. Veja, isso não é complicado. O que estamos colocando exatamente agora aqui, nessa fala, é que nós não estamos em um movimento real nesse contato com a vida, em liberdade, em paz, em amor, em inteligência. Porque o nosso contato é um contato que está abalizado na memória, no passado. A presença da memória, a presença do passado em cada um de nós é a presença das lembranças de experiências que já foram. A vida é para ser vivida aqui e agora. É para ser compreendida aqui e agora. Ela é vivida nesse instante, quando não existe esse experimentador. Então, é a própria vida presente. Ela é compreendida nesse instante, quando não trazemos do passado um elemento que avalia, julga, compara, aceita e rejeita
esse momento. É isso que estamos com você aqui, trabalhando, apresentando para você. Nós precisamos descobrir a vida. Ela se revela quando temos a presença da meditação. A meditação é um estado interno de aproximação da experiência, sem a presença desse experimentador. Esse contato com o momento presente, sem a ideia do eu, sem o movimento do ego, sem toda essa memória desse que vem do passado para avaliar, para comparar, para interpretar a vida. É o contato com o divino, é o contato com a verdade, é o contato com Deus. Essa é a presença da real meditação. Repare que em nenhum momento eu usei a expressão aqui meditação como sinônimo de algo que você faz, como, por exemplo, quando você se assenta e procura afastar os pensamentos, ou procura respirar de alguma forma especial, em um lugar separado, com uma música silenciosa ouvindo. Isso não é meditação? Meditação é a ciência que revela a verdade de Deus. A verdade de Deus é a verdade da vida, nesse instante. Veja, não é uma experiência. Não é algo que você trabalha para alcançar, sendo você o elemento que vai encontrar isso. A verdade da meditação é a ciência da revelação desse momento, sem alguém presente nesse instante. Assim, a base para a meditação não é uma técnica, não é a partir de uma concentração colocar atenção naquele exercício, naquele método, naquele sistema. Quando você coloca atenção em uma técnica, em uma prática, essa atenção é a sua atenção para um propósito, para um objetivo. Esse objetivo é silenciar a mente para, através desse silenciamento ou quietude, encontrar uma experiência divina, uma experiência mística, uma experiência espiritual, uma experiência com Deus. A realidade de Deus se revela quando Ele assume esse espaço. Quando esse espaço é assumido, não existe esse eu, esse meditador, esse experimentador. Portanto, não se trata de uma experiência, se trata exatamente do fim de toda e qualquer experiência para esse experimentador. O nosso contato com pessoas é a partir de experiências, que são memórias, lembranças que temos delas. Elas são experiências para nós. Nós somos o experimentador nessas experiências.
Assim, há sempre uma separação entre o experimentador e a experiência. Assim como há uma separação entre o pensamento e aquele que pensa, o sentimento e aquele que sente, há uma separação entre a experiência e o experimentador. Enquanto isso estiver presente nesse formato, nesta divisão, nesta separação, não haverá esta ciência de Deus, esta ciência da meditação. É por isso que o ser humano vive há milênios em busca de experiências, assim chamadas espirituais, através de diversas fórmulas, métodos, técnicas e sistemas. E tudo o que ele alcança, alcança dentro do contexto de suas experiências. Para ele, que é o experimentador, tudo que se alcança nessa área, nessa dimensão, nesta condição, ainda faz parte do conhecido, ainda faz parte desse modelo que é o modelo da consciência pessoal, que é a consciência egóica, que é a consciência onde está presente o experimentador. Essa separação entre experimentador e experiência, entre pensador e pensamento, entre esse que vê e aquilo que ele vê, que é o observador e a coisa observada, tudo isso ocorre dentro desse âmbito do conhecido, do pensamento, algo dentro desta consciência, que é a consciência egóica. A verdadeira base para a revelação divina, a revelação de Deus, a ciência do amor, a ciência da felicidade, consiste no autoconhecimento, nesse aprender sobre o autoconhecimento. Essa é uma playlist aqui no canal. Sem a verdadeira base, que é a compreensão de nós mesmos, daquilo que se passa dentro de cada um de nós, da forma como lidamos com a experiência do lado de fora, nesse contato com pessoas, ou acontecimentos, ou situações, sem a base que é a compreensão desse eu, desse mim, que é exatamente esse pensador, esse experimentador, que é exatamente esse que quer descobrir onde Deus está, que é exatamente esse que quer descobrir como encontrar Deus, a não ser que tenhamos uma clara visão sobre a verdade deste centro que se separa, que é a pessoa, o mim, o ego. Nós não temos a base para esta ciência divina, para esta ciência real de Deus. Assim, quando perguntas do tipo como encontrar Deus aparecem, as pessoas não se dão conta que elas não podem ter um encontro com Deus. Aqui se trata da ciência da revelação de Deus. É Deus que se revela, não é a pessoa que encontra Deus. É a ciência de Deus se revelando. Quando nos aproximamos desse olhar para nós mesmos. Ao entrarmos em contato com nós mesmos,
entramos em contato com a inveja, com o ciúme, com o medo, com a raiva, depressão, ansiedade, preocupação. Entramos em contato com o modelo de comportamento em nós de acepção de pessoas, de diferenciações, de preconceito. Assim, temos um contato direto com todo esse conteúdo interno que representa esse eu, com toda forma de condicionamento, como o tédio, a dor da solidão, a violência, o ciúme e tudo mais. É esse contato, é esse olhar, esse direto olhar. Não é um olhar para tentar se livrar, para fazer algo contra isso, para eliminar isso deste mim, desta pessoa. Mas é exatamente esse olhar que desfaz esse sentido do eu. É exatamente esse olhar que volatiza esse centro, que é o centro de reconhecimento, de memória e experiência, onde tudo isso está presente. Veja, não se trata de um exercício ou prática através de um método ou mecânica de descondicionamento desta psicológica condição de ego-identidade. Essa própria atenção, esse próprio olhar, esse próprio perceber estas reações é o fim dessa continuidade. Então, esse centro volatiza. Há uma explosão neste centro. Temos o fim para esta ego-identidade. Então, esta realidade divina está presente, se revelando como a verdade de Deus. Então, não se trata de alguém fazendo isso. Não se trata de uma ação do querer, do desejo, da volição, da desconstrução desse condicionamento. Algo feito por alguém. É algo que ocorre naturalmente. Quando temos a presença desse olhar, desse perceber, desse se dar conta destas reações. Nós estamos diante da vida. Quando não existe esse elemento que se separa para discutir com isso, para rejeitar isso, para recusar isso, ou se apegar a isso. Essa constatação é a presença desta visão da verdade sobre nós mesmos. Assim, esse autoconhecimento é tomar ciência daquilo que nós somos. Apenas isso. Tome ciência. Fique ciente daquilo que está aqui. Você não diz sim, você não diz não, você não acolhe aceitando, nem se afasta psicologicamente rejeitando. Não se trata de aceitar ou rejeitar. Não se trata de concordar ou discordar, de gostar ou não gostar,
do que está aqui sendo visto. Se trata desse olhar, desse ver sem alguém. Veja, nós não estamos diante de algo tão simples, porque toda a nossa inclinação durante toda a vida foi de tentar modificar a nós mesmos. A pessoa que nós somos se modificando. Sim, nós conseguimos algumas mudanças, mas nós continuamos sendo as mesmas pessoas? Continuamos sendo os mesmos experimentadores? Vivendo ainda de experiências? A aproximação da verdade, do autoconhecimento, desta verdade, desse novo aprender. A diferença é que esse aprender sobre nós mesmos não é adquirir um conhecimento sobre nós e atuarmos a partir desse conhecimento. Toda atuação a partir desse conhecimento que nós adquirimos nos oferece a possibilidade de modificarmos a pessoa. E nós já tentamos isso, nós já fizemos isso, nós já nos tornamos melhores pessoas, mas ainda estamos presos a esse velho modelo do ego. Aqui estamos investigando com você o que é a verdade desse novo aprender. Não é um aprender adquirindo conhecimento para atuar com base nesse conhecimento para uma modificação da pessoa. Aqui se trata desse aprender aqui e agora. Esse novo aprender não é algo que atua a partir do passado. É algo que, nesse constatar, nesse perceber, nesse se dar conta, aqui e agora, desse eu, desse mim, destas reações, algo novo acontece. E esse algo novo é o fim desse condicionamento. Então, de uma forma natural, esse novo aprender desfaz o eu, desfaz esse condicionamento, desfaz esse modelo de ego-identidade. Não é algo progressivo, não é algo passo a passo, não é algo com base em conhecimento e experiências que se adquire nesse velho formato de aprender. É uma nova forma de constatar nesse instante estas reações sem colocarmos esse elemento que vem do passado, que é o pensador, que é o experimentador, que é esse eu, para gostar ou não gostar. Então, qual é a verdade desse contato com as nossas reações? A verdade desse contato requer a presença de um olhar que não se separa, de um perceber que não se separa, de um sentir que não se separa. Essa é a presença da atenção, de uma qualidade de atenção sobre as reações que surgem nesse instante, onde existe nesse momento esse verdadeiro aprender sobre nós mesmos. Volto a dizer, nesse aprender não fica experiência, portanto não fica nenhum conhecimento, nenhuma memória. Fica a constatação de uma ciência desta psicológica condição,
e algo novo ocorre. Esse algo novo é o descarte desse elemento, que é o eu, que é o ego, que é esse mim. Podemos eliminar das nossas vidas o medo, a ambição, a inveja. Esse modo de avaliarmos as pessoas a partir de conclusões e crenças, conceitos e preconceitos. Podemos descobrir o que é lidar com pessoas sem fazer acepções, sem a ideia de alguém que seja especial para mim, ou sem nenhum valor ou importância para mim. Isso requer a presença desta atenção sobre estas reações aqui e agora. Isso requer a ausência desse experimentador, desse eu, desse ego. O que ocorre quando colocamos atenção sobre nós mesmos. Quando colocamos esse aprender sobre aquilo que está aqui e agora acontecendo dentro de cada um de nós. E também quando descobrimos o que é esse mundo do lado de fora, sendo visto sem esse observador, sendo percebido sem esse percebedor. Notem que estamos colocando algo para você que Ramana Maharshi chamava de Atma Vichara. Então, Atma Vichara é esta autoobservação, é essa forma nova de olhar, de perceber, de sentir, esse sentir sem o eu, esse perceber sem esse percebedor, que é o ego. Esse olhar sem esse observador, que é esse elemento que vem do passado, que é esta ego-identidade. Então, Atma Vichara é a própria presença da meditação. Essa é a relação entre Atma Vichara e meditação. Esse olhar sem o passado. É um olhar que desfaz esse eu, que desfaz esse ego. Então, Atma Vichara é meditação. Portanto, o encontro com esse momento é o encontro com a realidade da vida, aqui e agora, se revelando, sem o eu. Portanto, aquilo que estamos com você aqui, investigando nesses encontros, é o que revela a verdade deste ser, que é a verdade de Deus. Isso se revela quando temos a presença desta ciência da meditação. E é isso que estamos trabalhando aqui com você, nesses finais de semana. São 2 dias juntos, sábado e domingo. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online. Além desses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Yoga significa união. Eu gostaria de saber, união do quê com o quê? Exatamente. Yoga implica divisão anterior e união posterior de um com o outro. Quem deve se unir com quem? Você é o